Sentiram a minha falta? O vosso narrador favorito? Creio que não, né? Mas pelo menos do vosso Criador, sim. Vamos continuar as aventuras de Deus. Tá tudo aqui, viu? Não esquece daquele gosto, de apertar o coraçãozinho para ele virar vermelho e segue lá o homem que vos traz este magnífico livro, que tem tudo, vai mudar sua vida. Isso poderia ter durado muito tempo. Foi isto realmente o que aconteceu. Isso durou muito, muito, muito tempo. Tanto tempo você teve que ser Deus para aguentar isso. No princípio, portanto, não havia céu nem terra. Não existia nem a ideia de céu nem a ideia de terra na cabeça de Deus. Só poderia haver Deus e o que Deus criou. Ora, Deus ainda não havia criado a ideia de céu, nem a ideia de terra. Ele ainda nem tinha criado a ideia de uma ideia. Ele ainda nem tinha criado a ideia de criar. Deve ter havido um momento assim, não? Porque Deus teria criado. Ele não precisava disso. Deus não tem precisar, pois Deus é Deus. E para que Deus experimente a necessidade, ele deve primeiro criá-la. O que ele pode fazer muito bem, naturalmente, pois Deus é Deus. Mas se Deus cria a necessidade, ele deixa de ser Deus. Pois um Deus que tem necessidade não é Deus. Deus sabia de tudo isso porque ele é a inteligência suprema. Ele sabia de tudo isso. Mas de que adianta ser Deus se você não pode fazer nada? Então, ele decidiu correr o risco. E ele fez bem, porque nada disso incomodou ninguém, exceto os incrédulos e os escarnecedores, mas estes não contam para nada. Deus viu isso. Ele disse para si mesmo em seu coração: Eca! Ele desejou que essa sujeira nunca tivesse existido, mas isso ele não poderia fazer. Agora que já existiu, Deus poderia, se quisesse, devolvê-lo ao nada, mas não poderia fazer com que nunca tivesse existido. Nem mesmo Deus poderia fazer isso, pois ninguém pode apagar o passado, nem mesmo Deus. Deus então viu que ele não era mais tão todo-poderoso, agora que ele havia uma vez criado. Deus entendeu, mas um pouco tarde, que a ideia de criação é uma armadilha para os deuses. Se ele soubesse, teria permanecido quieto. E então ele disse a si mesmo que o que foi feito, então poderíamos muito bem ficar do lado dele. Quando o mundo for criado, ele deverá ser bebido. Livro. E Deus decidiu que iria fingir ser tão todo-poderoso como sempre do que antes, e ele estava certo, porque ninguém nunca notou nada, exceto os incrédulos e os escarnecedores. Mas estes não contam para nada. Deus disse: haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa e se alegrou em seu coração. Foi um golpe de sorte. Ela poderia muito bem ter sido má. Você sabe como é criar. Às vezes é bom e às vezes é ruim. Às vezes é doce e às vezes te morde. Não podemos saber com antecedência. Deus disse a si mesmo que, se soubesse, teria começado criando a luz. O que prova que ele ainda tinha muito que aprender. Ora, Deus, sendo onisciente, não pode aprender nada que ele já não saiba, a menos que naturalmente ele tenha decidido, em sua onipotência, não saber mais isto ou aquilo, ou seja, não ser mais onisciente, isto é, não ser mais Deus. Pois Deus pode fazer qualquer coisa, até mesmo deixar de ser Deus, até mesmo excluir a si mesmo, o que é um pouco estranho. Porque então Deus não é eterno, pois se ele é eterno, não pode morrer, mesmo que assim o tenha decidido, e então ele não é onipotente. Deus, portanto, tem uma escolha. Ou não é eterno, ou não é onipotente. E em ambos os casos, não Deus. Este é um problema insolúvel. Problema insolúvel é aquele que não tem solução. Se ele não tiver uma solução, ninguém poderá encontrá-la, nem mesmo Deus. Portanto, um problema insolúvel é mais forte que Deus. Mas os problemas insolúveis, como todas as coisas, foram criados por Deus. No entanto, ele não se lembrava de ter criado aquele. A criatura não pode estar acima do seu Criador. Tudo isso é motivo de reflexão.
É precisamente pensando nessas coisas desde a eternidade da duração que Deus, para afastar a mente das coisas, decidiu criar. Mas quanto mais ele criava, mais lhe dava algo em que pensar. Então Deus se perguntou se ele era realmente Deus. Mas se Deus não é Deus, quem é então Deus? Não vou sair daqui. Deus viu que algo estava errado. Felizmente, Deus lembrou-se de que ele havia criado a contradição, e ele se tranquilizou em seu coração. Porque, graças à contradição, ele agora poderia ser e não ser sem que isso machucasse seu estômago. Portanto, ele não tinha motivos para se preocupar. Tudo o que ele precisava fazer era não pensar nisso. E até mesmo para não pensar. Pois pensar não é bom. Quando você começa a pensar, nunca sabe aonde isso o levará. Quando um Deus começa a pensar, o seu pensamento corre o risco de levar a isto, o que é muito desagradável, que ele não existe. Agora, Deus quer existir. Coloque-se no lugar dele. Se Deus deixasse de existir sempre que a sua existência se tornasse logicamente absurda, não haveria mais religião possível. E neste vale de lágrimas, a criatura não saberia o que fazer domingo de manhã antes da hora do aperitivo. Isso seria triste. Felizmente, Deus não pensa. Graças a Deus. São os intelectuais de esquerda que pensam. Deus não é um intelectual. Deus não é de esquerda. Deus é um homem de ação. Deus é um homem de razão. Deus é um soldado que vai à missa. No mínimo, ele dá um bom exemplo.